Não fale em voz alta. Essa história aconteceu comigo ano passado. Eu costumava acordar às 6 da manhã para assistir filmes de terror. Sempre fui viciada. Nesse dia, a Netflix tinha colocado Invocação do Mal 2 no catálogo. Eu resolvi assistir. Quando acabou o filme, fiquei com muitos mistérios inacabados em minha cabeça. Esse dia era um feriado, então não tive aula. Por volta das 16 horas, eu lembro de estar muito entediada, então fui assistir TV. Liguei a TV, abri o YouTube, e o primeiro vídeo que o YouTube me recomendou foi a história da bisavó de uma mulher que falava sobre um demônio chamado Valak, que conversava com a amiga da bisavó dela no internato. Lembro que no final do vídeo, ela falava claramente que não devemos invocar o tal demônio. Para invocar ele, era preciso falar em voz alta 3 palavras, que seriam os nomes desse demônio. Eu tenho espectro autista, e uma das coisas que acontece comigo é quando alguém fala qualquer ou quaisquer palavras, essas palavras ficam na minha cabeça se repetindo, até que vai ficando mais difícil suportar e eu acabo falando em voz alta. Foi o que aconteceu. Acabei falando os 3 nomes. De início, eu fiquei com muito medo do que poderia acontecer, mas eu sabia que nada aconteceria de verdade, já que aquilo era só uma história. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, dor de cabeça, indisposta, como se não tivesse dormido. Não lembrava do que tinha sonhado. Isso me pareceu estranho, já que sempre tenho sonhos lúcidos, e lembro deles ao acordar. Não liguei. Senti uma energia muito estranha em minha casa. Isso não era comum. Eu estudava pela tarde, então quando estava na escola durante o intervalo, lembro de estar sentada sozinha na lanchonete do colégio. De repente, olho para o lado e me deparo com uma figura desconhecida. Pensei que poderia ser coisa da minha cabeça, já que eu assistira um filme de terror sobre freiras um dia antes. Mas aquela figura não parecia nem um pouco como uma freira. Tinha olhos grandes e esbugalhados, era pálida e não tinha cabelos nem sobrancelhas, mas tinha uma barba, da cor vermelha. Era desnutrida e estava com roupas vermelhas. Eu estava apavorada, então fechei meus olhos bem forte e segurei por uns 5 segundos. Quando abri, não estava mais lá. Comecei a chorar desesperadamente. Comecei a chorar ainda mais e não conseguia falar, como se minha voz estivesse presa. Comecei a sentir falta de ar. Depois disso, não lembro mais de absolutamente nada. Só sei que acordei no quarto da minha mãe. Ela estava deitada ao meu lado, assistindo o jornal. Perguntei o que tinha acontecido, e ela disse que a coordenadora da minha escola havia lhe ligado, pois que eu tinha desmaiado de tanto chorar na escola. Arrepiei, lembrei daquela figura que me havia aparecido e tentei explicar para minha mãe que eu tinha visto algo, mas foi como se minha voz tivesse sumido novamente. Fiquei sem entender. Fui pro meu quarto e tentei escrever em meu caderno. Não conseguia. Era como se eu tivesse desaprendido a escrever. Entrei em pânico, comecei a chorar, chorar e chorar. Minha mãe ouviu e foi ver o que estava acontecendo. Começou a me acalmar e foi aí que aconteceu. Vi minha bisavó me observando, mas não era possível, já que ela havia morrido há anos. Apaguei. Só lembro que apareci na igreja, com o pastor apontando para mim e falando outro idioma. Acho que era hebraico, e cada palavra que ele falava, o som ia se intensificando. Não conseguia me mexer. A mesma figura que vi em minha escola começou a andar em minha volta, se transformando em muitas pessoas. Pessoas que eu conheço. Comecei a chorar muito. Só lembro que o pastor me levantou e perguntou-me como deixei aquilo acontecer. Eu estava tonta, não conseguia pensar nem falar. Então, os missionários da igreja me levaram para um quarto. Me deitaram na cama desse quarto. Não faço a mínima ideia de onde era. Acordei no outro dia com o pastor orando em minha cabeça. Sentia que estava livre, que aquela figura havia ido embora. Levantei com tudo. Foi então que vi muitos hematomas em meu corpo. O pastor então disse: "Ele que fez isso. Não permita que faça novamente." Eu perguntei: "Quem?" E ele disse: "Você sabe quem." Depois me lembro de estar na escola vivendo minha vida normalmente. Estava tudo normal, não sentia nenhuma presença, exceto na sala da minha casa, onde tudo começou. A sombra de Aiko. Moro em uma casa com 2 andares. No primeiro andar, tendo sala, quarto, cozinha e um banheiro, e o segundo andar sendo apenas o meu quarto, dos meus pais e um de visita. Tudo muito bem decorado, com tons mais focados em cinza e amarelo no primeiro andar. Sendo o maior destaque da decoração da sala, um jarro de flores. Eram algumas rosas amarelas e um jarro totalmente negro e opaco. Em uma terça-feira, eu cheguei em casa com minha namorada depois de termos saído juntas. Seu nome era Aiko. Ambos tínhamos 15 anos. Já era tarde da noite, umas 2:30 da manhã. Todas as luzes estavam ligadas. Eu logo estranhei. Meus pais estavam em uma viagem em Barcelona e eu não me lembrava de ter deixado as luzes ligadas. Apenas deixei pra lá. Minha memória não era das melhores mesmo. Era possível que eu apenas as tivesse esquecido ligadas. Eu e Aiko rimos da situação. Desligamos quase todas as luzes. Só não a luz logo atrás do sofá, que ilumina horizontalmente aquele lugar. Nos sentamos lá e começamos a assistir um filme romântico.
O clima aos poucos começou a esquentar. Ela me colocou contra a parede enquanto me despia. Porém, durante esse breve momento, eu me toquei de um detalhe ao mínimo estranho. A sombra de Aiko estava atrás dela, coisa que seria impossível, tendo em vista que a iluminação estava bem atrás de suas costas. Eu logo me afastei e comecei a olhar a parede, onde sua sombra deveria estar. Mari, o que aconteceu? Minha namorada perguntou confusa. Eu expliquei o que vi a ela, que começou a rir um pouco e alisar meus cabelos para me acalmar. Você só deve estar cansada, disse ela enquanto afagava meus cabelos. Eu apenas concordei com a cabeça e concordamos em ir até meu quarto dormir. Ela disse que iria pegar algo para comer e foi rumo à cozinha. Já eu, enquanto colocava novamente minha roupa, senti um golpe, bem no pescoço. Logo caí no chão. Não tive tempo nem de gritar para Aiko, apenas caí. Passei alguns poucos segundos encarando uma forma à minha frente. Ela tinha a minha altura, a forma do meu corpo e até mesmo a forma da roupa que eu usava em torno do corpo, porém era totalmente negra, tirando seus olhos. Seus olhos eram de um vermelho, vermelho vivo, pareciam até brilhar enquanto me encaravam. Eu apaguei depois desses segundos. Não tenho certeza do que aconteceu enquanto eu estive desmaiada. Acordei um tempo depois, não sei quanto tempo exatamente. Apenas sei que acordei com muita dor no corpo. Porém, ainda assim, me levantei e olhei em volta em busca daquela forma. Porém, não achei nada e andava rumo à escada. Quando eu ia saindo do ambiente, dei uma última olhada e o que vi me apavorou. O vaso de flores, que sempre foi mais negro que a noite, com rosas amarelas, agora era feito de cristal e suas rosas eram vermelhas, todas novas. Ao invés de água preenchendo o vaso, era um líquido vermelho. Eu decidi me aproximar e tocar o líquido. Levei o dedo molhado ao meu nariz e cheirei. Aquilo com certeza era sangue. Eu toquei no meu pescoço para conferir se o sangue não era meu, e não era. Me senti aliviada por alguns instantes. Porém, logo me veio outro pensamento à cabeça. Aiko. Corri até a cozinha e assim que cheguei lá, me deparei com a cena daquela linda e sorridente garota que eu conhecia, deitada no chão, com uma faca no peito e um olhar vazio. Toquei no seu pescoço. Seu corpo estava gelado. Ela estava morta e a criatura negra de meu formato bem à frente dela. Porém, ela logo se dissipou e sumiu. Não estava por nenhum canto da casa, assim como a sombra que o corpo de Aiko deveria fazer. Isso faz 1 ano. Agora estou na missa de 1 ano de morte de Aiko. Estou sentada bem na frente, a iluminação bem às minhas costas. Eu não tenho sombra. Olho para trás e vejo, bem ao fundo da capela, aquelas 2 criaturas negras com o meu formato e de Aiko. Mesmo ela estando morta, ainda estou apaixonada por ela e sua sombra. Silêncio. Estive deitado no sofá assistindo TV por horas. Posso ouvir meu cachorro latindo no andar de baixo. Olho de relance para o relógio na parede, já eram 9 horas. Eu ainda não jantei. Meus pais passariam a noite fora, então eu estava sozinha com a empregada. Meu estômago ronca e decido que já é hora de jantar. Desligo a TV e enquanto vou levantando lentamente, todas as luzes se apagam. Aciono o interruptor várias vezes, nada. Deve ter sido uma queda de energia, são muito comuns em nossa área. Terei que descer para a cozinha e religar a energia pela caixa de força. Na escuridão não posso achar meus chinelos, então decido ir sem eles, usando a parede para me guiar. Tatei um pouco procurando o corrimão. Enquanto desço, percebo quão silenciosa a casa está. Não ouço o rádio da empregada, nem meu cachorro latindo, nada. Tudo que posso ouvir é o som dos meus passos na escada. Nenhum som ou luz. Minha casa de repente parece tão estranha. Eu me sinto perdido. Sem enxergar ou ouvir nada, meus dedos apertam o corrimão para me prevenir de uma queda. O silêncio começa a invadir. Maia! Maia! Chamo por minha empregada, apenas esperando quebrar o silêncio. Sem respostas. O silêncio era irritante e as creepypastas que estive lendo me deixaram mais paranoico. Minha cabeça vira de um lado para o outro procurando por um sinal de um monstro ou serial killer. Uso a parede para me guiar e lentamente caminho para a cozinha. Sinto o coração apertar enquanto começo a sentir o cheiro de carne crua. O cheiro se torna forte a cada passo. O medo cresce em meu peito a cada vez que respiro e meu coração começa a bater mais e mais forte. É natural uma cozinha cheirar carne. Eu penso para me acalmar, deixando escapar uma risada nervosa. Tateio até encontrar a superfície metálica e lisa da caixa de força na parede da cozinha. Abro a caixa e ponho os dedos na alavanca principal. Eu hesito. Sinto meu coração martelando no peito. Eu realmente quero ligar as luzes? Coisas terríveis que eu poderia ver passam por minha mente. Respiro bem fundo e aciono a alavanca. As luzes acendem. Pisco por alguns segundos. Meus olhos rapidamente se ajustam à claridade e eu paraliso com o horror da cena que vejo. Meu coração pesa como chumbo em meu peito. O corpo do meu cachorro estava em um canto da cozinha.
Seu corpo estava completamente mutilado e parecia ter sido atacado por um grupo de lobos. Estava sobre uma poça do próprio sangue, olhos arregalados e a boca aberta. Suas entranhas se espalhavam pela poça de sangue junto com sua fina pele. O cheiro era terrível. Uma série de pegadas de sangue saía do corpo levando direto para o quarto da empregada. As pegadas não tinham nada de humano. Eram largas, muito largas para pertencer a um. Suas formas eram contorcidas, quase irreconhecíveis. A porta do quarto de Mai estava fechada. Havia várias marcas de sangue e arranhões na porta, combinando perfeitamente com os passos. A cena era demais para mim, e o pouco que eu tinha no estômago rapidamente saiu. Meu vômito e sangue logo se misturaram sobre o chão brilhante da cozinha. Corri para fora da cozinha, passei pela sala de estar e subi as escadas. A casa continuava tão silenciosa quanto quando desci, mas posso ouvir as batidas do meu coração acompanhando o som dos meus passos. Lágrimas de medo surgiram dos meus olhos, embaçando a minha visão. Corri para o meu quarto, fechei a porta e mergulhei para debaixo do meu cobertor. Minha respiração forte e pesada. Gotas de suor escorriam pelo meu rosto. Encarei a porta. Minha mente estava tão dominada pelo medo que tudo que eu poderia fazer era ficar parado, esperando pelo meu destino. Esperando a porta ser derrubada a qualquer momento. Segundos passam, nada. Minutos passam, nada. Depois de um tempo, parece ser estranho que nada tenha acontecido, mas resolvo aguardar. Não demora muito para que eu comece a sentir sono. Minhas pálpebras começam a fechar. A cada minuto que passa, sinto mais e mais sono. Eu tento lutar, sabendo que ficar acordado é questão de vida ou morte, mas meus esforços são em vão. Eu cochilo. Sou subitamente acordado pelo som do carro dos meus pais entrando na garagem. Continua escuro, então ainda deve ser madrugada. Meu coração se acende de repente e eu pulo da cama. Foi tudo apenas um sonho ruim. Eu correria para andar debaixo e abraçaria meus pais e todos poderíamos rir do sonho ridículo que tive. Aciono o interruptor e meu coração congela. Uma série de pegadas de sangue vindas da porta circulam minha cama e desaparecem por debaixo dela. A maternidade nem sempre é fácil. Meu filho não parava de chorar. Eu sentei na sala da cozinha. A casa parecia tremer a cada grito que ele berrava de seu quarto. Tentei fechar meus olhos e me centrar. Chorar era normal. Eu sabia que isso poderia acontecer quando me tornasse mãe. As pessoas avisam sobre os tempos difíceis, mas você nunca saberá realmente até que aconteça com você. Consegui respirar fundo 2 vezes antes que o choro começasse novamente. O som foi como um ralador de queijo contra o meu tímpano, e tinha algo sobre o tom agudo daquele choro, tão desesperado, tão carente. Eu não era mais uma pessoa individual. Eu era o hospedeiro desse parasita de merda. Essa confusão nojenta de células que quase me rasgou quando dei a luz a ele. Eu o amei uma vez. Eu realmente amei. Eu tentei tanto fazer o certo por ele. Eu o deixei dormir na minha cama. Eu o balancei para frente e para trás. Seu crânio pesado pressionando contra o meu pescoço como um laço. Ele vomitou em todos os lugares. Suas entranhas estavam sempre em minhas roupas, no chão. Nada parecia limpo. A gritaria continuou e liguei a TV como distração. Não assisti ao DVD novamente. Em vez disso, encontrei alguns desenhos animados. Aumentei o volume totalmente. Talvez as vozes estridentes dos animais animados abafassem seus malditos berros. Mas isso só piorou. A senhora rato da TV sorriu e dançou, enquanto os meninos animais assistiam e batiam palmas. Eu desliguei. De repente, houve uma batida na porta. Eu congelo. Embora eu desprezasse seu choro, não queria ver meu filho. E eu não queria que ninguém mais também. Eu só queria que ele apodrecesse em seu quarto e chorasse até que suas cordas vocais simplesmente se destruíssem. Mas podem ser os policiais. Não consegui me esconder por muito tempo. Ao negligenciar seus gritos, eu poderia ter piorado a situação. Esse bastardo de merda. Aquele desperdício inútil de óvulo e esperma. Levantei-me lentamente, alisando meu vestido enquanto caminhava. Eu fui até a porta. Com uma respiração profunda, verifiquei o olho mágico. Não eram os policiais. Era a Ariana, voltando da escola. Devo ter perdido a noção do tempo. Eu entusiasticamente abri a porta e a peguei em meus braços. Ela se sentia tão bem, tão viva e saudável. Ela deu um passo para trás e largou a mochila do ombro. Por que a porta estava trancada? Apenas por segurança, eu disse a ela docemente. Agora, algo que preciso lhe dizer. O quê? Ela parecia preocupada. Pobre garota. Vamos lá para cima. Eu peguei sua mão na minha. Os gritos do meu filho estavam mais baixos agora, mas ainda eram muito audíveis. A Ariana parecia assustada. Seus dedinhos seguraram minha mão com força. Subimos as escadas e caminhamos em direção ao quarto do meu filho. A Ariana parou. Eu não quero entrar aí, ela murmurou. Não se preocupe, eu disse suavemente, acariciando seus cachos negros. Você não precisará entrar aqui depois de hoje. Acho que tudo bem, respondeu ela, apertando minha mão novamente.
Entramos na sala mofada, garrafas de cerveja espalhadas pelo chão como baratas. Na cama estava o meu filho, coberto com seu próprio sangue. O tiro de espingarda no estômago tirou todo o seu intestino, mas não o matou. Ele olhou para nós com olhos quase mortos. Seus braços seguravam seus órgãos dentro de seu corpo. Seus dedos foram cortados, alinhados ordenadamente na mesa de cabeceira. Sua voz estava perto da morte. Sinto muito, ele sussurrou. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Ariana não parecia mais assustada. Ela olhou para mim e sorriu. Você fez isso, vovó? Eu beijei sua testa. Eu vi o vídeo que seu pai fez. O que ele fez com você não foi culpa sua. Eu sabia que ele tinha que pagar pelo que fez. O choro cessou quase completamente. Agora eram apenas pequenos gemidos. Ele nunca vai te machucar novamente. A maternidade nem sempre é fácil. Às vezes você tem que fazer as coisas que machucam seu filho. Por outro lado, ser avó é simples. Ariana é a única coisa boa que aquela massa de carne nojenta e sem valor fez pro mundo. E pretendo mantê-la segura. Os segredos foram revelados. Antes de começar essa história, preciso contar algumas coisas. Minha família sempre foi uma família bem normal. Morava na minha casa eu, minha irmã mais nova, meus pais e meus avós. Além disso, ela era bem grande, pois o meu avô tinha 10 irmãos mais novos e ele tinha 7 filhos, todos do mesmo casamento com a minha avó. Por nós sermos descendentes de japoneses, é meio que tradição o filho mais velho tomar conta da casa e dos pais quando forem ficando mais idosos. Como meu avô era o mais velho e o meu pai também é, eu passei a vida inteira na mesma casa que os meus antepassados. A casa é bem grande e antiga. Tinha 2 andares, 6 quartos e um quintal bem grande. Tínhamos até um porão que era basicamente o nosso quartinho da bagunça, mas tinha um quarto em específico que dava medo. Quando nós éramos menores, costumávamos chamar de quarto mal-assombrado, mas na verdade era só o quarto em que meus avós dormiam. A minha casa estava sempre cheia. Meus primos, quando eram menores, passavam praticamente o dia todo comigo e com minha irmã. Nós vivíamos brincando. Certo dia, nós estávamos brincando de esconde-esconde e minha priminha mais nova, que na época tinha uns 4 ou 5 anos, foi se esconder no quarto dos meus avós. Esse era sempre mais frio que os outros cômodos da casa, e toda vez que alguma criança dormia nele, sempre acordava suando frio e sempre tinha um sonho estranho com pessoas que pareciam que tinham acabado de sair de um filme de terror, falando pra gente sair o mais rápido possível da casa ou acabariam que nem eles. Eu sempre fui meio cética a essas coisas, até que um dia minha irmã me desafiou a dormir lá por uma noite, quando meus avós foram viajar, e eu tive exatamente o mesmo sonho que todo mundo. Bom, comecei a contar para que todos pudessem ir se esconder. 1, 2, 3, 4, 5. Do nada eu escutei minha priminha gritando em desespero. O grito vinha do quarto mal assombrado. Quando cheguei lá, ela estava chorando perto do guarda-roupa e apontando para a cama com os olhos arregalados. Perguntei o que tinha acontecido. Ela me falou que tinha um homem sentado na cama, olhando para ela com um saco na cabeça, dizendo para não entrar no guarda-roupa. E nesse meio tempo, os meus outros primos chegaram e tentamos fazê-la se acalmar. Já era noite quando os meus pais chegaram do trabalho e meus primos já tinham ido embora. Eu perguntei a eles por que as crianças não conseguem dormir no quarto dos meus avós e por que ele era tão frio. Meu pai disse que deveria ser porque o meu bisavô morreu naquele quarto e que criancinhas, por terem alma mais pura, conseguiam ver ou sentir a presença daqueles que já morreram. Perguntei para ele então: quando eu era menor, eu conseguia ver coisas também? Sim, conseguia. Quando você era pequena, você sempre dizia que tinha um homem com alguma coisa na cabeça falando para você sair de casa. Ele falou como se fosse uma coisa sem importância. Naquela mesma noite, fui dormir pensando no que ele me contou. Afinal, parecia ser o mesmo homem que a minha priminha viu. No dia seguinte, quando a gente voltou da escola, contei aos meus primos o que meu pai tinha falado, e todos pareciam assustados. Disseram que também já viram esse homem antes, e que já tinham sonhado com ele quando eram menores. Depois disso, a gente evitava entrar no quarto com medo daquele homem aparecer de novo. Os anos se passaram. No dia 4 de julho de 2009, de forma inesperada, meu avô veio a falecer. Os médicos contaram que ele teve uma parada cardíaca, que provavelmente morreu dormindo. Foi um dia bem triste para todos nós. Afinal, meu avô parecia perfeitamente saudável no dia anterior. Como ele poderia ter morrido assim, do nada? Meu pai ficou arrasado o velório todo, e eu, meus primos, todos que estávamos presentes também. O que mais me chamou a atenção foi que minha avó estava muito tranquila e não demonstrou muita tristeza durante o velório. Ela foi a única que não parecia afetada. Achei estranho no começo, afinal, eles foram casados por mais de 50 anos. Mas depois me ocorreu que talvez a ficha dela ainda não tivesse caído e que provavelmente só depois de um tempo ela entenderia que meu avô havia falecido. Os dias que se sucederam foram bem tristes. Ninguém falava muito do meu avô.
No dia 7, quando a nossa família estava jantando, a televisão que ficava no quarto do meu avô, o maldito quarto mal assombrado, ligou do nada. Ficava mudando de canal e aumentando e diminuindo o volume. Eu e minha irmã ficamos muito assustados. Então meu pai levantou da mesa, foi até o quarto ver o que estava acontecendo. Ele chegou no quarto e a televisão desligou. Isso ocorreu por 7 dias e acontecia sempre na mesma hora, às 20h27. Toda vez que isso acontecia, meu pai desligava a televisão da tomada, mas o mais assustador é que ela ligava de novo mesmo assim. Minha família brincava que era meu avô que estava fazendo isso, porque ele queria assistir a novela, mas no fundo, todo mundo estava com medo e achava aquilo super esquisito. Eu, que dormia no quarto, ao lado do quarto mal assombrado, comecei a escutar um grito abafado todas as noites. Nunca cheguei a comentar nada com ninguém, com medo de me acharem doida. Isso também aconteceu durante 7 dias. Quando fez 15 dias que meu avô faleceu, as luzes começaram a queimar do nada. O micro-ondas ligava direto, sem que ninguém o ligasse, e a porta do guarda-roupa da minha avó abria e fechava com força, fazendo com que todo mundo ficasse assustado. A minha avó, por sua vez, falava que era o meu avô, tentando se comunicar com a gente, e que não tinha com o que se preocupar, mas no fundo dava pra ver que ela estava morrendo de medo, até mais que a gente. Quando as coisas começaram a ficar pior, como as luzes que ficavam ligando e apagando, correntes de ar frio que entravam pela casa, mesmo que todas as portas e janelas estivessem fechadas, ou a água do chuveiro, que 1 minuto estava quente e segundos depois estava fria como gelo, os meus pais decidiram chamar um padre para benzer a casa. Assim que ele entrou, ficou pálido, contou que tinham vários espíritos, mas que 2 deles estavam muito fortes e muito presentes. Ele começou a benzer a casa toda e deixou o quarto da minha avó por último. Quando ele entrou no quarto, ele ficou branco feito um papel. Falou que lá aconteceram coisas muito ruins e que provavelmente era o centro das coisas negativas e estranhas que vinham acontecendo pela casa toda. Mas estava nítido que ele estava ocultando alguma coisa, pois o quarto mal assombrado foi o que ele terminou de benzer mais rápido. Tão rápido que parecia que ele estava com medo e que queria sair o mais rápido possível de lá. Bom, as coisas deram uma amenizada depois que o padre veio, mas não pararam completamente. Depois de uns 3 dias, tudo ficou pior. Era praticamente impossível dormir sem escutar os gritos abafados que ficavam cada vez mais altos, e sonhar com um homem assustador ficou mais frequente. Nem precisava mais dormir no quarto mal assombrado para sonhar com ele, bastava dormir dentro da casa e ele aparecia. A energia foi ficando cada vez mais pesada, a casa toda cheirava mal, não importava o quanto a gente limpasse ela, e a porta do armário da minha avó ficava abrindo e fechando com mais frequência. Chegou o fim de semana e meus primos foram em casa. Eu e minha irmã os convenceram a tentar entender o que estava acontecendo. Então, quando a minha avó saiu para fazer compras, nós entramos no quarto dela. Todos estavam, obviamente, morrendo de medo, mas tínhamos bolado um plano antes de entrar. Todos deveríamos ficar no mesmo quarto juntos e ninguém poderia sair sem que os outros também saíssem. Não era um plano muito bom, mas assistindo filmes de terror, era claro que era melhor ninguém ficar sozinho. Eu e meu primo decidimos ficar na frente e abrir a porta. Ao entrarmos no quarto, sentimos um frio na espinha de arrepiar. Depois de todos entrarem, eu fechei a porta e parecia que todo barulho que tinha na rua foi silenciado. Era como se só existíssemos nós 5 no mundo. E tudo que estava fora do quarto deixasse de existir. O medo era tanto que essa era a sensação. Eu e meu primo fomos até o guarda-roupa da minha avó, pois ele vivia abrindo e fechando sem parar, e foi lá que tal espírito do homem falou para minha priminha não entrar anos antes. Nós ficamos encarregados de abrir a porta. Minha irmã e outra prima ficaram encarregadas de ficar com a lanterna, e a minha priminha, que viu o homem, ficou encarregada de ficar atrás da gente, observando ao redor do quarto para ver se acontecia alguma coisa estranha. Todos nós estávamos morrendo de medo, então eu contei. 1, 2, 3... Já! Abrimos o guarda-roupa, mas não havia nada de estranho nele. Só tinha várias roupas guardadas, umas caixas de sapato e um monte de vestidos pendurados de qualquer jeito. Íamos fechar o guarda-roupa, mas minha irmã falou para darmos uma olhada melhor, para ver se realmente não tinha nada de estranho. E foi o que fizemos. Depois de olhar o guarda-roupa todo, não encontramos nada e decidimos fechá-lo e procurar em outras partes do quarto. Quando fechamos a porta, começamos a escutar um barulho vindo dele. Nesse momento, nós 5 encaramos e decidimos abrir a porta mais uma vez. Ao abrir a porta, o barulho ficou cada vez mais alto, como se estivesse nos guiando. Encontramos um fundo falso no guarda-roupa e decidimos abri-lo. Só que quando abrimos, o barulho parou. Fez-se um silêncio. Ficamos no máximo 5 segundos em silêncio nos encarando, mas parecia que estávamos parados há uma eternidade. Pedi para minha irmã se aproximar e iluminar direto o fundo falso que achamos.
Assim que ela se aproximou, encontramos várias caixas. Eu e meu primo começamos a tirar todas que tinham lá dentro. Ao retirar a última, fechamos o guarda-roupa e sentamos na cama para poder ver o que tinha dentro das caixas. Ao abrir a primeira caixa, encontramos várias cartas. Ao lê-las, percebemos que eram da nossa bisavó para nossa avó. No caso, da mãe da minha avó escrevendo para minha avó. Enquanto eu e meu primo líamos algumas das cartas, a minha priminha abriu uma outra caixa e deu um grito. Ao ver o que ela estava segurando, todos nós demos um grito silencioso, tipo aquele grito que fica entalado na garganta. Ela estava segurando uma foto do meu avô, morto em sua cama com um saco plástico na cabeça. Dentro da caixa havia várias fotos dele em vários ângulos diferentes. Ele estava azul, com o olho bem arregalado, com braços e pernas abertas. Era uma foto bem perturbadora. Ao abrir outra caixa, encontramos fotos bem mais antigas de um senhor no mesmo estado que meu avô. Ao analisá-las melhor, percebemos que era o meu bisavô, e ele era igual ao homem que minha priminha tinha visto anos atrás, no mesmo lugar em que nós estávamos sentados. Ao continuar a abrir as caixas, achamos várias fotos de pessoas mortas, algumas com sacos na cabeça, outras com facadas no peito e outras com cordas em seu pescoço. Todos nós estávamos pálidos, enjoados e quase vomitando lá mesmo. Então minha irmã abriu a última caixa, a maior e mais pesada de todas. Ao ver o que tinha lá dentro, todos nós gritamos e ficamos paralisados sem saber o que fazer. Dentro da caixa havia umas 4 câmeras antigas, facas de todos os tamanhos, algumas com sangue e outras tão limpas que pareciam novas. Havia também uma corda e vários objetos estranhos. Broches, óculos, botões, cintos, carteiras, relógios e várias outras coisas que pareciam ter pertencido àquelas pessoas das fotos. Estavam guardados de uma forma que pareciam ser um tipo de objeto de colecionadores. Todos bem limpinhos e guardados em fileiras. Apavorados, nós saímos do quarto o mais rápido possível, sem saber o que fazer. Minha irmã e minhas primas estavam chorando apavoradas. Eu estava estática, sem reação nenhuma, e o primo apavorado, depois de um tempo, tornou a falar. Temos que ligar para a polícia. Todos nós, com um aceno de cabeça, concordamos. Ele retirou o celular do bolso e ligou, que veio em 10 minutos depois. Tentamos explicar tudo a um policial, enquanto os outros 3 recolhendo as fotos, os objetos e as cartas. O policial ligou para os nossos pais, e outro ligava para a central dando características da minha avó, pois ela era a principal suspeita. Todos nós fomos levados à delegacia para contar o que tinha acontecido, enquanto os policiais contavam o que ocorreu para os nossos pais. Já passava da 1 da manhã quando nós finalmente voltamos para casa. Foi uma noite doida. Minha avó foi presa, nossa casa foi revistada, todos nós fomos interrogados, mas finalmente pude dormir sem escutar os gritos abafados. O tempo se passou e no final descobrimos que minha bisavó era uma serial killer, que matou o marido enquanto dormia. Matou mais 7 homens de forma semelhante e passou a ensinar sua filha a fazer o mesmo. Minha avó foi presa por assassinar e torturar 13 homens, incluindo o meu avô. As pessoas que a gente via enquanto éramos pequenos eram as pessoas que elas assassinaram. Os gritos abafados eram do meu avô que morreu sufocado no maldito quarto. As coisas estranhas que aconteciam em nossa casa eram os espíritos tentando nos avisar do perigo. E o barulho vindo do armário era o meu avô, que tentava nos mostrar quem a minha avó era de verdade. Acreditamos que o nosso bisavô não queria que minha priminha entrasse no guarda-roupa no dia em que estávamos brincando de esconde-esconde, pois ele não queria que ela achasse e visse aquelas fotos sozinha, e porque ela era muito novinha, o que poderia traumatizá-la. Depois que encontramos as caixas, a minha avó foi presa. Nunca mais ouvimos ou presenciamos nada sobrenatural na nossa casa, mas desde aquele dia, nunca mais ninguém entrou no quarto dela. Mas o que muitos não sabem é que eu sigo os mesmos passos da minha bisavó e da minha avó. Só que, diferente delas, não deixo rastros dos meus crimes. E estou prestes a cometer o meu 3º assassinato, pois sinto que meu primo anda desconfiando de mim. Pelo menos, agora eu sei o porquê eu faço isso. Acho que está no sangue. É de família. Corredor infinito. Era de madrugada quando acordei. Minha cabeça doía a cada novo relâmpago. Sempre fui sensível a barulhos muito altos, e estar naquela tempestade deixava a enxaqueca ainda maior. Pior ainda era a ressaca em que eu mesmo me prendi, após a noite de bebedeira do dia anterior. Com tropeços, saí do meu quarto, indo para o corredor da grande mansão em que eu morava. Tropeçando em meus próprios pés e arrastando meu corpo pelas paredes, procurava pelos comprimidos de dor de cabeça. Quando finalmente achei os comprimidos, estava ao lado do meu pequeno rádio, que estranhamente estava ligado. Ao aproximar minhas mãos para pegar o remédio, o rádio fez um barulho alto e então uma voz masculina começou a falar.
E temos novamente um assassinato no bairro. Na grande mansão da Rua do... Um homem atira em seus próprios filhos e esposa. E antes da polícia chegar, atira em sua própria cabeça. Sem nenhuma pista da motivação do crime, a polícia espera respostas dos outros familiares. Embora até agora tudo continue apenas um mistério. Caso tenha um relato envolvendo a família, pedimos que envie ao nosso e-mail e será encaminhado para a polícia. Franzi a testa ao ouvir o rádio. Não era comum aquela estação transmitir esse tipo de relatos, sendo normalmente apenas músicas ou conversas de apresentadores. Dispensei como um simples erro meu. Talvez minha mente me pregasse peças, como uma vingança pela qualidade de álcool que bebi. Ao pegar os comprimidos em minha mão, saí em direção à cozinha para poder pegar a minha garrafa d'água, mas quando abri a porta, me assustei. Ao invés de ter a visão da minha cozinha, tive novamente a visão do corredor. Olhei para as paredes iguais às que passei. Quando olhei para trás, ainda tive a visão do meu corredor e do rádio na mesa. Apesar da confusão, entrei no mesmo corredor e antes de conseguir reagir, ouvi a porta batendo atrás de mim. Com medo, continuei andando. E ao passar pelo banheiro, de canto de olho, consegui ver uma silhueta negra, que apesar da escuridão do banheiro, de alguma maneira ainda conseguia se destacar. Passei rapidamente por lá e tive a mesma visão, o corredor. Quando fiz o mesmo percurso anteriormente, a porta do banheiro estava dessa vez fechada. Feliz por não ter visto nada, andei até a mesa do rádio, e então ouvi a voz masculina novamente. Fugitivo. O homem acusado de ter matado a família e depois tirado a própria vida é encontrado vivo na mansão da família. Sem nenhuma resposta de como o homem está vivo, a polícia segue o homem para prendê-lo. O homem que tirou a própria vida é encontrado vivo. História para boi dormir. Provavelmente o apresentador esteja apenas falando histórias que os ouvintes escrevem. Quando fui andar para a porta da cozinha novamente, ouvi um choro no andar de baixo. Não apenas um, mas 3 vozes chorando. Todas femininas. E atrás de mim, senti a respiração de alguém. Me virei rapidamente, mas ao fazer isso, o choro cessou. E atrás de mim não havia nada. Meu coração batia forte e tentei pensar em quem teria entrado na minha casa, mas nada, não havia nada. Ou sequer conseguia lembrar o que havia acontecido nos dias anteriores. Nada além das bebidas que eu supostamente tomei. Ao entrar pela porta da cozinha, novamente o mesmo corredor. Já estava virando comum. Quando passei pelo banheiro, tentei não olhar para a porta, mas dessa vez vi uma silhueta feminina, olhando diretamente para mim. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e me recusei a olhar para a criatura e continuei meu caminho. Quando cheguei na mesa do rádio, ouvi novamente os choros no andar de baixo, mas dessa vez consegui ouvir passos subindo as escadas, lentamente, como se estivesse se arrastando, e ouvia também barulhos de algum líquido caindo, como a água da chuva caindo no solo. Tentei passar pela porta da cozinha novamente, mas me senti paralisado. Os passos se aproximaram e nos últimos degraus vi uma silhueta feminina, tão parecida com a que vi no banheiro. Antes que a criatura se aproximasse mais, eu consegui me mover novamente e saí correndo pela porta, batendo atrás de mim. Não que eu esperava algo além, mas ter a mesma visão do corredor me desanimou. Eu fiz o mesmo percurso e, felizmente, a porta do banheiro estava fechada dessa vez. Mas agora, eu não fui direto para a cozinha, mas parei no topo da escada. Fixei meu olhar no andar de baixo, esperando qualquer coisa, mas ao mesmo tempo medroso demais para descer. Novamente, ouvi os mesmos choros, e então a mulher começou a andar na minha direção. Cabelos negros como a noite caíam em cascata em seu corpo, no vestido branco, cheio de sangue. Seus pés estavam banhados em um líquido vermelho, provavelmente sangue, e de seus dedos caíam gotas do mesmo líquido. Me senti paralisado novamente, como se meu corpo esperasse pela mulher. Apesar da minha mente gritar para que eu fugisse, eu não conseguia mover nem mesmo os olhos. Então, a mulher se aproximou ainda mais. Cara a cara comigo, pude olhar em seus olhos azuis, cheios de raiva, e o buraco em sua cabeça, bem no meio da testa. A mulher estendeu a mão para o meu rosto, seus dedos fazendo uma carícia suave em minha bochecha. Vamos, marido, siga-me. Sua voz aveludada sussurrou, e antes de eu cair na inconsciência, ouvi um barulho de arma, e então, escuridão profunda. Casa alugada. Sexta-feira, 20h45. Eu estava voltando do trabalho. As ruas estavam desertas e frias. Havia apenas cachorros de rua revirando as latas de lixo. Eu andava nos meus pensamentos quando me sinto observada. Tento esquecer e continuo andando quando realmente sinto que tinha alguém atrás de mim. Comecei a andar rápido quando escuto passos atrás de mim. Tinha alguém me perseguindo. Com impulso, eu me viro para trás e não vejo ninguém. Eu respirava ofegante e estava com medo. Aquilo foi assustador. Entrei rápido em casa, tentando esquecer aquilo. Fingi ser coisa da minha cabeça e fui descansar. 5h24 da manhã.
Eu sentia frio, arrepios por todo o corpo, sentia dor nos músculos, minha respiração estava fraca. Abro os olhos devagar e vejo a porta do banheiro aberta, o que era estranho porque eu tinha fechado. A dor no corpo estava insuportável, então tentei me mover na cama, mas era impossível. Tentei falar ou gritar, mas só conseguia abrir e fechar os olhos. Era real, eu não conseguia me mexer. A porta abriu ainda mais e eu me assustei. Abri meus olhos e vi uma sombra negra no banheiro. Estava tudo escuro, então não conseguia ver direito, mas ela não se movia, apenas ficava parada. Aquela sensação de estar sendo observada ficou mais forte. Era ele que me observava. Eu estava suando de medo e queria gritar, mas nada adiantava. Foi quando a sombra se moveu devagar e sumiu. Eu só queria sair de lá, chamar a polícia. Meus movimentos não voltavam e aquilo me preocupava mais ainda. A porta fechou devagar, fazendo um barulho horrível. Então eu escutei uma voz lá no fundo dizer: "Eu estou te vendo." Era apavorante, queria chorar, mas eu não conseguia. Tentava gritar a todo custo, mas não conseguia. Eu apenas mexia os olhos. Fechei eles com força e comecei a rezar. Eu nunca tinha rezado na minha vida, e aquela foi a primeira vez. Eu estava com tanto medo, nunca tinha passado por aquilo, então confiei no homem que todos diziam ser bom. Eu estava chorando e repetindo diversas vezes ajuda mentalmente. Foi quando eu consegui gritar e meus movimentos voltaram. Levantei rápido e corri desesperada até o quarto da minha amiga Emma, que já estava sentada na cama assustada. Eu chorava e pedia ajuda, então ela ligou para a polícia. Eu contei tudo o que tinha acontecido desde mais cedo. No outro dia, fui até a imobiliária para saber quem já tinha morado naquela casa, pois os policiais não encontraram nada. A pessoa que trabalhava lá me contou que há 8 anos tinha acontecido um assassinato. Um homem teria matado sua própria irmã, torturando-a e assistindo à sua morte. Por isso, há muito tempo ninguém alugava aquela casa. Na mesma semana, eu e Emma nos mudamos de lá. Meu pai era um pintor. Desde o momento em que conseguiu pegar um pincel, meu pai era um artista. Vermelhos e azuis eram estampados nas pontas de seus dedos, amarelos marcavam sua bochecha, e sua camisa estava manchada por tons de verde pastel. Não era segredo que o homem tinha um talento sem igual, desde Monet ou Da Vinci. Abrigava sobre si uma chama que só conseguia liberar arrastando tinta sobre uma tela. Ele estava atormentado, ele estava perturbado. Foi bonito. Meu pai era uma colagem de sentimentos e cores que minha mãe nunca conseguia domar, mas ela perseguiu mesmo assim. Ele gostava das telas, ela gostava de projetos. Desde o momento que minha mãe pôs os olhos naquele homem louco e pervertido, ela sabia que queria torná-lo mais bonito do que qualquer uma de suas pinturas jamais poderia ser. Mas é difícil perseguir o vento. Você não pode capturar algo que está sempre fora do alcance. Você não pode parar um homem que é retido apenas por seus próprios desejos interiores. Meu pai era um pintor. Os pintores nunca são normais. Constantemente ele lutava entre a realidade e algo que está além do que podemos ver nesse plano. Seus olhos castanhos viram algo que minha mãe nunca saberia e eu nunca poderia tocar. Talvez as pinturas que ele criou fossem reflexos do que viu quando sua mente estava nublada. Eu nunca saberia. Eu não sou meu pai. Foi só depois que eu nasci que ele voltou a se estabilizar. Ele era capaz de ser normal quando necessário. As marcas de tinta desapareceram do tecido de suas roupas e foram substituídos por camisas de colarinho e calças com cintos colecionados por minha mãe. O fogo em seus olhos se foi e foi substituído por um novo desejo, o desejo de ser um bom pai. Disseram-me que foi o projeto em que ele mais trabalhou. Com base nas fotos sobre a lareira, você nunca teria imaginado que o homem com um sorriso deslumbrante no rosto era outra coisa senão um pai normal. Ele se escondeu atrás de óculos finos e não viu mais o mundo com olhos mágicos, mas o fogo dentro dele não se dissipou. Eu vi quando ele me segurou acima de seus ombros, me empurrando para fora da cama, como se pudesse estender a mão e envolver os dedos só ao redor do canto de uma estrela, abaixando para a terra para presenteá-lo por tudo que ele me deu. Teria brilhado o quanto âmbar de seus olhos. A chama em seu coração nunca se extinguiu. Eu estava esperando, mas isso foi durante o dia. Depois que o sol se escondia atrás dos penhascos e a lua brilhava como um holofote que Deus havia acendido no céu, meu pai voltou a pintar. Afinal, ele nunca desistiu do hábito. Um artista não consegue conter tanta paixão dentro de si. Ele tinha que liberar o fogo de alguma forma, então ele criava suas obras. Ele pintou com palavras. Ele pintou com o punho. Ele pintou com as telas que possuía. Eu pressionava minha cabeça sobre o travesseiro e cobria meus ouvidos com as mãos. Disse a mim mesma que tudo acabaria logo, que um artista só precisava ser ele mesmo. Minha mãe nunca me falou sobre aquelas noites. Quando eu perguntava por que meu pai manchava sua pele com tinta vermelha, sempre havia um medo escondido atrás da íris.
Porque o roxo era tão vívido e porque ele tentou esconder as pinceladas com maquiagem barata, que não podia ser aplicada tão bem quanto ele. Ela me disse que meu pai estava muito quebrado para ser consertado. Ele afirmou que não pode obter a alegria de volta sempre que ouve as vozes sombrias de sua mente. Minhas perguntas ficaram sem respostas. De qualquer forma, minha mãe sempre parava de falar quando ele entrava na cozinha. Às vezes, meu pai me ajudava a tocar as estrelas novamente e voar alto no céu como uma astronauta, mas ele sempre se esquecia de amortecer minha descida. Eu achava que meu pai era mágico por poder pintar meus braços sem tocar minha pele. Foi um truque especial que ele fez só pra mim. Ocasionalmente, eu também era uma pintura a dedo, mas as pinceladas da minha pele eram mais visíveis abaixo da cintura. Não importa o quanto eu esfregasse minhas coxas, parecia que as manchas não podiam ser removidas. Havia um preço a pagar pela beleza, mas eu estava contente em contribuir para o gênio de meu pai. Numa terça-feira, acordei e descobri que meu pai queria que eu o ajudasse. Eu tinha uma nova tela e novas tintas que minha própria mãe comprou para mim. Meu pai segurava pincéis encharcados e prontos para pegar em minhas mãozinhas e pintar o mundo com elas. Não demorou muito para me convencer a sair da cama. Ele é um herói. Eu só queria agradá-lo, como ele havia sonhado que eu faria um dia. Na verdade, parei de precisar de pincéis depois de um tempo. Era mais fácil fazer espirais como A Noite Estrelada usando os meus dedos. Além disso, eu já tinha sujado minhas mãos o suficiente. Por ser uma garotinha, não era tão coordenada quanto gostaria. Não compartilhava da elegância que meu pai tinha. Suas mãos poderiam moldar a terra se ele quisesse. Então eu imitei os movimentos que eu tinha visto em suas telas. Me esforcei no trabalho, observando os traços vibrantes sendo definidos pelas pontas de seus dedos e as bordas molhadas pingando delicadamente. Não tinha o talento de meu pai, mas a imagem era linda. Era um novo tipo de arte que ainda não havia sido inventado. Eu apenas sabia. Meu pai havia dito que ia sair um pouco. Ele especificou que voltaria em alguns minutos. Demorou séculos até que a polícia me encontrasse ali. Uma garotinha de olhos arregalados e mãos vermelhas perguntando onde seu pai havia ido. Meu cabelo estava em tranças sujas. Meu nariz tinha um toque de escarlate na ponta. Contusões roxas e pretas enrolavam minhas costas e braços como mangas. Os homens começaram a vir lentamente até minha mãe. Eles não perguntaram o que havia acontecido. Eles apenas me pediram para me afastar do corpo e ir com eles, que estava tudo bem. Aquele homem lindo e retorcido havia deixado suas 2 esculturas. Uma foi chamada de assassinato e outra de suicídio. Eu ajudei com o primeiro, mas ele criou o segundo. Foi como uma pequena surpresa que eu havia guardado para mim. Fui levada para um lugar cheio de crianças órfãs, algo que eu não era, e deixada em um mundo sem arte. O último presente de meu pai para mim foi uma corda no pescoço. Meu pai era um louco. Meu pai era um assassino. Meu pai era um artista. E minha mãe? Ela era sua obra-prima. O grito da meia-noite. Mudei-me recentemente. Eu morava na Carolina do Norte e agora estou no Canadá. Não sou muito fã de mudanças, mas essa foi necessária, já que estou desempregada e surgiu uma vaga para mim aqui. Aquela ideia de que enfermeiras, cirurgiãs, médicas e outras profissões nessa área nunca ficam desempregadas é um mito. Se os hospitais já têm médicos suficientes, eles não contratam iniciantes. E foi isso que aconteceu. Enquanto eu arrumava as mudanças, percebi um movimento na janela. A casa da vizinha estava quase grudada na minha, e as janelas ficavam de frente uma para outra. Ela estava lá, parada, me observando a cada passo. Acenei, mas a garotinha apenas fechou as persianas. Antissocial, pensei. Mas eu era nova aqui, talvez ela se sentisse insegura, não sei. Continuei a organizar as coisas, movendo caixas de um lado para o outro, empilhando-as em cima e embaixo dos móveis. Isso me deixava cansada. Eu nem tinha começado a arrumar tudo ainda. Quando eu finalmente terminei de organizar as coisas, já era noite, muito tarde. Jantei rapidamente uma massa instantânea para economizar tempo e fui para o quarto. No entanto, ao passar pela mesma janela de antes, um arrepio percorreu pela minha espinha. Eu poderia jurar que vi alguém na minha janela. Pensei, mas provavelmente era apenas minha imaginação. Subi para o quarto e tentei dormir. Sou uma pessoa muito medrosa, então aquele susto já foi suficiente para me impedir de pegar no sono. A manhã chegou e minha insônia persistia. Hoje seria o meu primeiro dia como estagiária, e eu estava prestes a passá-lo sem dormir. Que ótimo! Tomei café, percebendo que a mesma garotinha estava me observando pela janela. Ela tinha um olhar vazio, sem expressão. Depois de alguns minutos me encarando, ela se afastou, e uma mulher apareceu. Ela não piscava de forma alguma. A mulher fechou a persiana e levou a garotinha consigo. Estranhas.
pensei. Não dei muita importância a isso e terminei meu café. Em seguida, fui pro meu trabalho. No hospital fui bem recebida e logo comecei minhas tarefas. Durante meu horário de almoço, andei pelos corredores até chegar à porta do necrotério. Uma funcionária do hospital me pediu para pegar uma foto que ela tinha deixado em cima de uma maca vazia, já que estava ocupada naquele momento. Entrei no necrotério e peguei a foto. Embora minha curiosidade fosse enorme, hesitei em olhá-la. Algo me disse para não fazê-lo. Saí do necrotério e a mulher que estava lá estava parada na porta, me olhando. Ela não estava ocupada? Peguei a foto e entreguei a ela. Só então percebi que era a mulher da casa ao lado. Parecia que ela também trabalhava no hospital. Talvez isso fosse algo bom, pensei. Poderíamos nos conhecer melhor e eu não me sentiria tão sozinha aqui. Meu horário de almoço terminou. Atendi alguns pacientes e depois fui para casa. Recebi uma proposta para fazer um turno da noite, mas, apesar de ser medrosa, aceitaria se não tivesse tão exausta. Chegando em casa, a mesma garotinha estava na frente da minha casa, mas ela saiu correndo ao me ver chegando, sem fazer contato visual comigo. Ri e imaginei que ela devia ser tímida. Entrei em casa e me joguei na cama. Não tomei banho, não comi, não troquei de roupa, apenas adormeci. Um erro, pois agora eu estava acordada no meio da madrugada, sem sono. Desci as escadas até a cozinha. Estava com fome. Peguei uma fruta na geladeira, pois não costumava comer coisas pesadas à noite devido à minha insônia. Fechei os olhos por um momento e acordei assustada. Tinha adormecido em pé. Estranho. Normalmente não sinto sono. Recusei a ideia de ir para a cama. Já eram 4 horas e eu perderia o horário de trabalho, algo que mais tarde desejaria não ter feito, pois o hospício é um lugar terrível para dormir. Escutei um grito infantil na rua e corri para a porta, agindo por instinto. Após abrir a porta, os gritos cessaram. Não havia nada lá. Tarde demais, pensei, fechando a porta. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas os gritos voltaram quando eu abri a porta, parando novamente. Estou enlouquecendo, pensei tentando ignorá-los, na esperança de que desaparecessem. Às 5 da manhã, os gritos continuavam. A cidade ainda estava escura. O sol não havia surgido. Bebi um café, o sono estava me esmagando. Em um piscar de olhos, os gritos pararam. Olhei pela janela e o sol estava nascendo. Aproveitando o momento de tranquilidade, decidi ir até a casa do lado para perguntar à vizinha se ela também tinha ouvido os gritos. Um homem atendeu a porta, alto, de olhos azuis e cabelos negros. Olá, você ouviu os gritos ontem à noite? Perguntei. Ele hesitou e disse, não quero falar sobre isso, tentando fechar a porta. Segurei-a e expliquei que queria falar com a mulher loira, minha colega de trabalho no hospital. Ele pareceu furioso e disse, você está brincando comigo, certo? Ele continuou explicando que aquela mulher era sua esposa e a garotinha sua afilhada, e ambas tinham morrido um dia antes de eu me mudar para lá. Fiquei estática e ele fechou a porta. Olhei para a janela ao lado da porta dele e vi as duas lá, sorrindo para mim. Será que eu realmente estava enlouquecendo? Horas depois, estava de volta em casa. Era meia-noite em ponto e os gritos começaram novamente. Dessa vez, ao abrir a porta, as duas estavam no meio da rua gritando. Um carro as atingiu em alta velocidade. Corri até elas, mas não havia nada. Apenas os gritos, que agora eram ensurdecedores. Comecei a gritar também. Meus tímpanos estavam prestes a explodir. Eu não conseguia mais ouvir. Meu coração doeu. Era algo diferente dessa vez. Sempre assim. Elas vêm, gritam e depois morrem. Megan, eu já disse, você não pode ajudá-las. Uma voz sussurrou. Minha visão ficou turva, meu corpo enfraqueceu e meu coração parou aos poucos. Antes de morrer completamente, vi a garotinha de sempre diante de mim. Está tudo bem, ninguém nunca conseguiu nos salvar mesmo. Desculpe, ela disse. Diferente do homem, eu pude ouvir suas palavras. A mãe a pegou no colo, ela estendeu a mão para mim, me levantando do chão. Várias mulheres de diferentes etnias, tamanhos e idades estavam ao redor. Você não está sozinha, disseram em uníssono. A janela. Estou novamente largado na cama, que parece mais uma cama de prisioneiro, cheia de grades e toda feita de ferro. Nela faço o que mais gosto e o que menos me beneficia. Quase 6 da madrugada, maratonando filmes e séries. Hoje pude assistir um filme, alguns desenhos e um episódio de uma série. Logo termino com a cena tão esperada. 8 episódios para finalmente perceber que estou maltratando minha saúde. O que faço há muito tempo, todas as noites, frias ou quentes. O vício se mantém. Levanto da minha cama, meus dedos formigam, por causa da posição que mantive para segurar o celular. Coloco ele na tomada com o carregador. Desligo a luz que havia ligado e simplesmente deito em minha humilde cama de casal. Me cubro com uma coberta king, que logo vem atormentar meus pés, aumentando a ansiedade que presenteia momento a momento, esperando pelo sono que nada diz.
Digo mesmo a curiosidade que me corrói, após dar uma olhada na janela, que estava com a cortina escancarada. Minha imaginação flui em algumas ideias. Não paro de pensar em possibilidades e histórias que já ouvi, muitas com o nome janela. Penso em levantar e fechar a brecha, mas a angústia pela curiosidade e a imaginação não ajuda. Eu poderia simplesmente levantar, ligar a luz e fechar. É o que quase cumpro ao me manter de pé e ir até os objetivos. Estou com meu celular novamente. Rapidamente entro debaixo da coberta, meus pés pegando um ar encobertos, devido à transpiração da ansiedade que sinto. O primeiro nome, a primeira ideia. Era simples e esperado, mas minha esperança pelo resultado era o mais forte. Nome que cortaria cada fio de minha vida, por causa do sono que deixei atrasado, mesmo que me impedia de digitar, causando lentidão e cansaço nos olhos. Mesmo assim, arrisco continuar e tenho as primeiras frases. O garoto loiro sabia o que devia fazer, mas sua obsessão era maior que qualquer dever naquele momento. Ria, chorava, refletia, vidrado em seu aparelho móvel. Um único motivo ou acontecimento o obrigou a finalmente ceder ao sono. Mais de 12 horas para finalmente o aparelho notificar a falta de energia. Seu corpo rapidamente levanta. A vontade de dormir mostra a presença. É como se a luz que vem antes do celular o impedisse de sentir essa noção básica. O telefone, não mais em sua mão, já está conectado à energia. Seus pés em busca do chinelo que mal viu antes de ligar a luz do quarto. São as poucas palavras até me levantar novamente, em busca de água. O ambiente é escuro, a luz é pouca, vindo do lado de fora. Os únicos que vivem aqui sou eu e meus pais, que viajam constantemente aproveitando sua aposentadoria. Após saciar minha sede, decido matar a fome com algum lanche. Puxo a cadeira da mesa e me sento. Posiciono meu celular horizontalmente com uma caneta como apoio. A voz que ouço todas as noites, em carência de imaginação, enche o ambiente. Somente eu e a moça, chamada Carol Capstick, que conta histórias de terror de seus inscritos, em um seriado chamado Terror Remake. Depois de meses sem qualquer ideia, finalmente tem uma que possivelmente será contada pela garota famosa. Ouço um pequeno ruído vindo da sala. Parece ser a televisão. Nenhum dos meus pais me avisou que voltaram. Chamo por alguém. Em resposta, recebo silêncio. O barulho não se desfaz do ambiente, está tudo normal. Parece que nada aconteceu. Hesito em levantar. Meus olhos não se fecham novamente. Depois de ouvir as histórias, não consigo parar de pensar nelas e associá-las ao ambiente. A provável mochila pendurada em um gancho parece mais um objeto de preguiça. O casaco na cadeira dá a impressão de algum ser estranho de 4 patas, com asas. Por último, a janela que encaro com muita atenção em busca de alguma prova que possa acalmar minha mente. Respiro fundo, pego meu celular novamente, dou uma relida antes de continuar a digitar o conto que comecei. Ele caminha em direção ao banheiro. A luz está acesa, mas o ambiente que passa, não. O menino segue entre os feixes de luz que entram, tentando minimizar o desconforto, cerrando os olhos levemente. Ao sair em direção ao quarto, ele se refresca com um gole de água gelada. Seus ouvidos captam um zumbido vindo da sala do lado, que aumenta à medida que se aproxima. Chegando lá, tudo acabou. Não há nada que possa fazer um barulho assim. A televisão está desligada e não há sinal de nada. Seu coração palpita de curiosidade e medo. Será que algum bandido desistiu de roubar algo? O menino se pergunta. Em questão de segundos, a porta que estava aberta agora está fechada, após ser fechada pelas mãos do garoto. Ele corre amedrontado para o quarto. O barulho de um objeto de vidro se espalha. A luz que antes estava acesa se transforma em escuridão. Ele levanta e vê que a lâmpada do banheiro explodiu. Talvez seja devido ao tempo de uso, pensa ele. O garoto ouve barulhos no chão de madeira, um som oco e pesado, como passos. Ele não sabe de onde vem, mas corre para a cozinha em busca de uma faca afiada. Rapidamente, liga a lanterna de seu celular, tentando se acalmar com respirações lentas, mas à medida que o som fica mais alto, o desespero aumenta. Será o fim? Pergunta ele. Há algo se movendo em sua direção, algo com 4 pernas e um corpo estranho, com algo pendurado. Um barulho estranho vem de trás, de onde está escorado, mas não pode haver ninguém ali. A estante da pia já ocupa o espaço. Ele olha para trás, mas é tarde demais. A faca que empunhava cai junto com seu corpo. O chão de madeira mancha-se com seu sangue. A criatura aproveita enquanto ele tem os últimos momentos. Pode ter ficado simples, mas mesmo assim envio rapidamente pelo site de Carol. Ligo a luz novamente e coloco meu celular para carregar. Guardo meu fone Bluetooth, que peguei para ouvir algumas músicas enquanto escrevia. Antes de apagar a luz, percebo que o meu quarto parece diferente, ou seria luz. As paredes parecem ter mudado de tonalidade, de azul celeste para um verde marinho claro. Isso não me impede de voltar para a cama e finalmente dormir. Alguns minutos se passam, meus olhos fechados, pensando em possíveis histórias.
Minha mente corre tão rapidamente que poderia facilmente ficar de cabeça para baixo. Meus pensamentos e palavras se confundem às vezes, mas dessa vez não é por causa dos pensamentos, e sim por causa de um objeto cilíndrico que vem de trás e se crava rapidamente em meu pescoço.